que você tá aportando hoje? Porra, eu gosto, sei lá, Klabin. Eu gosto de Klabin. Klabin, nos últimos dias, caiu pra caramba. Essa é uma tese que tá em volta da tese que o pessoal tem falado muito. Do tipo, do vencimento de grande parte das concessões indo... Se puder comentar também sobre BB Seguridade e Caixa Seguridade aqui que você... Eu tenho o Santander de banco privado, que tá na dinâmica contrária de Banco do Brasil, porque tá numa dinâmica de recuperação agora. O que você tá aportando hoje? Então, por incrível que pareça, novembro, eu aporto todos os meses praticamente, tá? E novembro foi o mês que eu menos aportei desde janeiro desse ano. Por quê? Porque, curiosamente, foi o mês onde só o Ibov valorizou 12%. Então, na verdade, é um movimento global. Você vê todas as bolsas, globalmente falando, subiram pra caramba. Com essa tese de corte de juros, pouso suave nos Estados Unidos, corte de juros, corte mais forte aqui no Brasil, ativo de risco está começando a ganhar forma de novo, dólar enfraqueceu, então você tem capital para país emergente. Enfim, aí tudo subiu. Curiosamente, foi o mês que eu menos aportei. Só que se você olha, a grande parte das recomendações de compra, elas vieram em novembro. As recomendações de analistas, assim. Compre em novembro, pouso suave. Na minha estratégia, é o contrário. Nesses momentos, na verdade, são os piores para você comprar. Porque tudo já ficou pouca margem de segurança frente ao preço teto. Então, quando que eu estava aportando muito? Começo do ano, de janeiro, fevereiro, março, em julho, junho mais ou menos também, que a gente via Banco do Brasil, no começo do ano, a R$33. 33,5. Realmente tava irracional mesmo. Você via Klabin a 3,50, Klabin 4. Você via... acho que Taesa, não sei se Taesa também estava barata nessa época. Enfim, você vê a Petrobras a R$22 no começo do ano. Nessas horas, o pessoal falava que não é para você comprar. Não, venda, renda fixa. Agora a renda fixa é melhor. É que a galera tá vindo numa janela muito curta, esse que é o ponto. Poderia cair mais também, em 6 meses, em 10 meses, o cenário mudou, mas aí eu sempre falo pro pessoal que me acompanha. O que mudou no fundamento da empresa? O que mudou de Banco do Brasil de janeiro para cá? Nada. Na verdade, não. Na verdade, até melhorou. Porque o resultado continuou muito forte. A rentabilidade continuou muito alta. Então, a ideia, quando eu estou falando pro pessoal, é olha para o preço teto e compra sempre que você tiver margem de segurança. O que é a margem de segurança? Quanto mais abaixo do preço teto, mais a margem você tem. Você não pegar no limite do preço teto, que você não tá tendo uma margem de segurança. Se o cara quiser comprar no preço teto, ele vai ter 0 de margem de segurança. Então, meu preço teto é 10, eu tô comprando a 10. Ainda vale a pena? Vale. Porque o preço teto... mais pro cara que não tem posição nenhuma. Exato. Mas aí, à medida que vai ficando cada vez mais longe, melhor para você comprar. Então, o que eu aportei? Vamos falar aqui do ano. Comprei muito Banco do Brasil no começo do ano. Não comprei Petrobras, mas... Enfim, não comprei porque eu aportei tudo em Banco do Brasil. Mas se eu tivesse comprado, seria ótimo para carregar na carteira, mesmo nos dias atuais. Comprei muito Banco do Brasil, comprei muito Klabin, comprei muito Transição Paulista, comprei muito Taesa. Comecei uma posição em julho em BB Seguridade, no dia em que uma casa de análise mandou vender, que as ações despencaram, sei lá, 10%, 8%. Comecei uma posição aí, posição mais recente da carteira. E comprei Gerdau também recentemente, com essa queda na parte de siderurgia. Aí, o que eu tô olhando para frente? O que teoricamente está no meu radar, assim, para comprar, que está voltando, por exemplo, a preço teto. Klabin está voltando ao meu preço teto, então acho que é um negócio que o pessoal poderia ficar muito no radar. BB Seguridade eu ainda acho que está muito atrativo. A 30, mesmo a 30,5, 31. E o resultado foi espetacular. Resultado espetacular para 2024. Eu ainda acho que vem recorde de lucro e recorde de dividendo. Tem algumas casas de análise falando que o crescimento vai ser mais baixo de BB Seguridade, portanto não compre. Cara, o que isso muda? O que o crescimento de um tri para o outro, mais baixo, mais forte, muda? Absolutamente nada. Continuo comprando. E tô de olho também, se tudo voltar, a Banco do Brasil, mas aí só abaixo ali dos 49. Mas faz tempo que eu não compro, mas tô de olho também. Então acho que essas ações são muito óbvias. E o pessoal fala, tava até conversando com um cara da Genial ontem. Com essa questão toda dos juros caindo, por que você não compra varejo? Por que você não compra tecnologia aqui no Brasil? Que foi muito amassado. Turismo, aéreas. Falei, porque eu não vou comprar a empresa só porque ela tem um potencial de valorizar daqui a 6 meses. E eu digo mais. Tem empresas, como por exemplo Taesa, que é uma empresa que está alavancada, bastante alavancada, ou seja, ela tem um custo, hoje ela paga de despesa financeira uma grana forte, dada a alta da Selic mais alta. Quando essa Selic cair, como ela é alavancada, essa despesa financeira vai diminuindo. E o lucro da empresa vai aumentar. E o dividendo dela também. Então eu não preciso mudar a minha estratégia só porque o cenário está mudando.
Eu posso continuar nas empresas óbvias e vou continuar ganhando dinheiro também. Ah, mas pô, não vai valorizar 100%. Tá, mas você valoriza 100% hoje, aí você chega no outro cenário e você perdeu 90%. Você não recuperou nada. Porque para voltar de 90% tem que valorizar não sei quantos por cento para voltar pro 0 a 0. Talvez nunca volte, entendeu? Então eu não quero correr esse risco na minha carteira. Por isso que eu fico nas empresas que sobem um pouquinho, caem um pouquinho e eu vou sendo remunerado pelo dividendo, que é 10, 12% por ano, livre de inflação. Acho que aqui no Brasil o que acaba sendo um mecanismo espetacular o dividendo é por conta dessa isenção de imposto. Então se o cara compra isso é pra verdade. vender depois, ele vai ter que pagar imposto na hora da venda, se passar ali os 30 mil. Cara, mas mesmo que o dividendo seja tributado, e eu torço para que isso não aconteça, mas mesmo que for, a estratégia permanece a mesma. Beleza, você vai ter mais um sócio aí que é o governo. Só que, porra, o que eu posso fazer se for tributado? Não posso fazer nada. Então eu vou continuar com a estratégia. E enquanto não for, eu vou continuar comprando e recebendo dividendo e comprando cada vez mais ação. Em relação à Taesa, que estão pra vencer alguns contratos aí, o que você vê? Óbvio que pro longuíssimo prazo ainda continua sendo a mesma coisa, mas mais pro curto, médio prazo aí. Então, essa é uma tese que está em volta da Taesa que o pessoal tem falado muito, do vencimento de grande parte das concessões em 2031. 2030 ou 2031? Ou 2027, agora me foge um pouco a memória. Enfim, mas é quase perto ali de 2030. Isso é prejudicial? De fato, se a empresa não renovar as concessões e perder todas essas concessões, ela vai ter uma perda relevante de receita. Só que até lá, a gente tem muito leilão para acontecer. Então, o que o pessoal tem que entender é, não dá para ser imediatista. O pessoal estava falando, não, Taesa precisa conseguir novos lotes nos leilões de 2023. Aí passou o primeiro leilão, ela não conseguiu nada. Vai vir o segundo agora em dezembro, ela já falou, eu não vou participar. Falou que não ia entrar, né? E por que eles estão fazendo isso? Porque os leilões estão concorridos hoje. Então não faz sentido para o cara comprar, bidar um leilão e levar um projeto que a rentabilidade daquilo por 30 anos não seja uma rentabilidade atrativa. Porque aquilo não vai gerar verdadeiro valor para o acionista. Se aquilo não vai gerar valor, aquilo é prejudicial para a companhia. Então é melhor que o cara não pegue um leilão qualquer e espere esse prazo, às vezes ficar um pouco mais apertado, e consiga um novo leilão, do que simplesmente sair comprando qualquer coisa. Então, quem estava com essa tese de que a Taesa vai falir, a Taesa vai perder, vendeu. Vendeu e se fudeu. Essa que é a verdade. Porque a Taesa acabou caindo, um pouco nessa vertente da tese também, a questão toda da deflação, mas a empresa permanece sólida pra caramba. E olha que bizarro isso. A gente teve o Taesa Day, o Investor Day, eu tinha uma projeção de 8,5 pro ano que vem, dividendo. No Taesa Day, o analista da Genial ele falou, cara, não vai ser 8,5, vai ser 11. Ou seja, 11 é o que estava pagando dividendo atrás também. Então o dividendo não acabou. Eu vi um monte de vídeo no YouTube. Os dividendos acabaram. É o fim da Taesa, venda tudo. Quem vendeu se ferrou, essa que é a verdade. Então assim, tem um problema das concessões? Tem. É um problema que a companhia está acompanhando? Sim. Inclusive eles falaram isso no Investor Day. Eles estão preocupados em ganhar a qualquer custo? Não. Então é uma coisa que a gente tem que acompanhar. É que é aquilo, se o leilão tá num preço já muito acima, ela vai comprar e não vai conseguir realmente gerar valor, né? Exato. Então eles preferem esperar uma oportunidade onde eles tenham um bom leilão para comprar e depois continuar gerando valor. E, cara, é 2027, 2030. Calma aí, agora a gente tá em 2024. Tem tempo ainda, entendeu? O pessoal é muito imediatista. Então, eu continuo comprando. E a questão da BB Seguridade? Você começou a montar a posição esse ano, né? O que te fez montar esse ano? Se puder comentar também sobre BB Seguridade e Caixa Seguridade, o que você vê sobre as duas empresas? BB Seguridade é um case bastante interessante. Primeiro que ele tem uma vantagem, a razão, inclusive, do porquê que eu tenho BB e não Caixa. BB Seguridade tem uma vantagem competitiva, que é conseguir usar o balcão do Banco do Brasil para, enfim, atingir o cliente final. Vendeu seguro ali no final. Basicamente falando. Ele tem um contrato que vence em 2030 também, 2031, precisa renovar. De novo, ainda falta tempo, o pessoal está falando que não vai renovar. Quem disse isso? Não, quem disse? O cara Como chutou. Será que é feita uma especulação dessa? Chega o fulaninho lá... O cara chutou. Ah, não vai conseguir. Com base no que você está falando? Ele tá no isso? escritório e pensa, não, ó, o negócio vai vencer em 2030. Não vai, vamos fazer a notícia já, vamos especular. Então eu prefiro esperar os dados para conseguir opinar mais com isso. Mas de fato, tem esse contrato para vencer com o Banco do Brasil, precisa ser renovado. Mas isso em 2030. Então eu tenho essa vantagem competitiva que é muito bom. Garante que BB Seguridade consiga crescer muito, uma rentabilidade gigantesca. O ROI de BB Seguridade é muito maior do que o de Caixa. Muito maior não, um pouco maior que o de Caixa. E distribui quase 100% do lucro. Então isso é importante. É uma empresa que não precisa reter nada e continua crescendo. Por alguma série de vantagens competitivas que ela tem. Dentre elas, isso que eu acabei comentando. E aí, qual que é uma parte importante também? As ações de BB Seguridade, elas estão muito ligadas ao lucro dela. Isso tá umbilicalmente ligado. É só você ver o gráfico lá. Então, quando a BB Seguridade começou a perder um pouco a lucratividade, as ações foram caindo. Quando a gente vai ver o lucro voltando, as ações estão subindo de novo.
Então você tem que ser capaz de entender qual é o momento onde a ação está caindo, mas o lucro, a projeção é a subida. Porque aí você consegue pagar barato, consequentemente ter um melhor yield on cost. É exatamente isso que aconteceu em 2023. Por que eu comprei? Porque eu estava esperando algum sinal de uma queda mais bruta nas ações, porque eu não consegui pegar na época da pandemia, eu não via BB Seguridade nessa época. Então eu esperei uma recomendação de uma casa que falou que era para vender a qualquer custo BB Seguridade, porque o lucro seria ruim no ano que vem, porque o lucro começaria a cair. Quando esse cara falou para vender, ela caiu, abriu margem de segurança e eu comprei. E por que isso? Porque houve um descompasso entre o que aquele analista estava achando e o que ia acontecer. Então o analista achou que o lucro ia cair, começou a sair os dados, o lucro começou a subir. Então a ação começou a subir de novo. Então eu comprei nessa época por conta disso. Já estava querendo, não tinha margem de segurança. E aqui você vai conseguir colher o seguinte: o setor de seguros, eu acho isso, ele é muito bom por uma razão básica. Você tem o operacional, né, que a gente chama, que é a emissão de prêmios. É a grana que vai entrar para a empresa, basicamente, os clientes novos. E você tem a rentabilização dessa grana parada via resultado financeiro, basicamente Selic. Porto Seguro fez algumas movimentações no mercado de ações e se fudeu. Mas BB Seguridade acaba fazendo só via Selic. Então, quanto mais alta a Selic, mais ele ganha. Normalmente, isso aqui acaba sendo uma balança. Então, quando você tem uma economia pior, você tem um operacional mais fraco, porque você emite menos prêmio, você tem às vezes você tem até mais sinistros, às vezes os clientes estão menos dispostos a fazer seguro e tudo mais. Só que, por um outro lado, aquela grana que você tem está rentabilizando mais alto. Então você acaba meio que compensando. Mesmo numa economia muito ruim ou numa economia muito boa, você consegue mais ou menos continuar trazendo uma previsibilidade para o pessoal em termos de lucratividade e dividendo. É uma das razões que eu quis ter também. E qual que é o importante para 2024? Apesar da Selic cair um pouco, ainda vai estar em patamar alto, 9,5, sei lá, 9,5, 9, 10, vamos chutar 10. Vai estar 10, caiu um pouco, mas você tem um operacional que vai estar muito forte. Então mesmo essa queda da Selic vai compensar o que você tem de aumento de volume. Então você vai ter um volume maior rendendo uma taxa menor. Só que vai compensar. Então você vai continuar tendo um resultado muito bom. Então é aí onde eu discordo desses analistas que falaram que ia piorar. Não acho que vai. E o mercado também não acha, porque as ações voltaram a subir. Então é uma das razões por que eu compro. Dinâmica setorial, vantagem competitiva e o preço que abriu margem de segurança. E o dividendo bom, 12% no ano que vem. E Caixa Seguridade? Eu acompanho pouco, mas também não é uma empresa ruim. Pelo contrário, apesar de ser IPO recente, eles têm trazido uma rentabilidade absurda. Eles têm mostrado um ótimo crescimento. O problema é o preço para mim, né, em termos de margem de segurança. Eu vi muito mais margem de segurança em BB Seguridade do que em caixa. Olha quanto caixa subiu nesse ano. Acho que subiu mais de 15%, sei lá. 20%. Posso estar enganado agora, mas subiu bem do começo do ano para cá. BB Seguridade não, ficou meio de lado. Então a margem de segurança eu tinha em BB Seguridade. Em caixa não. É por isso que eu acabei comprando o BB Seg. E aí eu não quero ter as duas porque não tem espaço na carteira. Mas para quem tem caixa, eu acho que é boa também. E com relação ao preço da ação subir também, consequentemente, o dividendo que você vai receber vai ser menor também, então... É, exato. O yield vai ser menor. Por isso que o preço teto acaba não tendo margem, entendeu? Sim. Porque se eu tô fazendo pelo menos 6, subiu, acaba não tendo mais 6 no mínimo, entendeu? Não vai pagar 6, vai pagar mais do que isso. Mas eu ainda acho que não faz sentido. Qual a probabilidade do Banco do Brasil quebrar? Mínima. Até porque se quebrar o Banco do Brasil, o Brasil acabou. Mas pode acontecer? Pode acontecer do resultado piorar muito. Em 2015, o ROI era 8%. O ROI era 8%. Hoje é 20%. Olha quanto melhorou. Pode piorar. Quem disse que não vai? Talvez possa acontecer. Por isso que eu não posso ter tudo em Banco do Brasil. Entendeu? Acabo tendo outras empresas. E de banco privado, assim, o que você tem na carteira que você gosta? Eu tenho Santander. Eu tenho Santander de banco privado, que está na dinâmica contrária de Banco do Brasil, porque está numa dinâmica de recuperação agora, e que essa recuperação vai acontecer, e já está acontecendo. 2024 já é previsto uma melhora de rentabilidade. Sair de cerca de 12 nesse ano aqui para 16. Já é melhor. Ainda longe de Banco do Brasil, que vai entregar 20, 21. Só que já está melhorando. E por que eu gosto de Santander? Porque tem um payout bom, mais ou menos uns 50%. Então eles acabam pagando bom dividendo. Só que tá num cenário ruim. Um monte de gente mandou vender Santander. Agora já mandaram comprar de novo. O preço já subiu, já nem tem margem de segurança para comprar. Mas, quando mandaram vender, foi quando eu comprei mais. Agora que estão mandando comprar, eu não estou comprando. Então, eu tenho esse Santander nessa dinâmica privada, então é o oposto de Banco do Brasil, em estágio diferente. Isso é bom também, porque às vezes o Banco do Brasil começa a dar uma amenizada no ROI e o Santander ainda está crescendo, entendeu? E aí ela começa a me pagar mais dividendos, às vezes o dividendo do Banco do Brasil cai um pouquinho. Então, essa diversificação me garante manter a flutuação da minha renda passiva cada vez mais flat, assim. Isso é bom. E outro banco é só Santander e Banco do Brasil Só mesmo? Santander e Banco do Brasil. E eu tinha nos Estados Unidos, mas aí que não é carteira previdenciária, mas eu tinha Bank of America e eu tinha Wells Fargo também. Só que eu acabei vendendo para colocar tudo em ETF lá fora.
Pior que é bizarro como no Brasil os bancos conseguem rentabilizar melhor do que lá fora, né? É mais concentrado aqui, né? Aqui você tem uma concentração bancária muito maior. Lá fora, nos Estados Unidos, você tem muito banquinho de nicho, né? Muito banquinho, aquele Silicon Valley Bank, por exemplo, só emprestava para startup. Sim. Era só aquilo que ele fazia. No Brasil, você não tem um banquinho só de startup, entendeu? Você tem um bancão que faz meio tudo. Então, essa concentração maior aqui no Brasil acaba conseguindo trazer mais margem para os bancos. Nos Estados Unidos é mais pulverizado, então a margem acaba sendo um pouco menor. Mas não é ruim, tá? JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo tem resultados excelentes. E a regra de alavancagem lá é diferente daqui também, né? Que lá a galera pode se alavancar mais ainda. Então, aqui é muito mais seguro de investir em banco do que nos Estados Unidos. Porque aqui a regulamentação pelo Banco Central é muito mais rígida, em termos de capital regulatório, das regras que precisa seguir. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, os caras nem. O problema que aconteceu no Silicon Valley Bank é que eles não marcavam os títulos dele. Então é aquela coisa: o juro sobe, o preço cai nos títulos. Os juros nos Estados Unidos começou a subir pra caramba, no balanço do banco não estava marcada essa subida. Tava marcado, não marcava mercado, basicamente. Só tinha, tipo, eles têm esses títulos aqui, mas não mostrou que Eles se têm esses desvalorizaram. títulos nesse valor aqui. Só que ele não mostrou quanto que estava valendo o título naquele momento, né? Dado o aumento de juros. Estou falando basicamente aqui. Aí quando os caras foram ver, era um prejuízo desgraçado. Aí o banco quebrou. E tinha gente falando ainda que tinha outros bancos lá fora que já estavam quebrados, só que a galera não tava sabendo. Não estava ainda. sabendo. Então, aqui se eu não me engano, aqui no Brasil você tem umas regras um pouco mais rígidas para isso. Então, esse risco aqui no Brasil ele é muito remoto de acontecer assim, sabe? Tudo. E aí entendi que o verdadeiro investimento é você analisar um negócio, comprar aquele negócio e se tornar sócio daquilo por muitos e muitos anos. Até o negócio, às vezes, você achar que não faz mais sentido, ou às vezes você achar que, agora chegou a hora de eu me desfazer desse negócio. Talvez seria lá na frente, mas eu nem penso em vender as coisas que eu tenho hoje. E aí foi esse aprendizado, cheguei nessa estratégia e vi que ela fazia sentido. Não é porque eu estou ganhando muito dinheiro com ela, mas é porque a perda, ela, não vou dizer que ela não existe, mas ela é muito limitada, assim. Por quê? Porque eu estou querendo entender um negócio. Eu entendo que a perda é se o negócio for a falência. Se o negócio que eu analisei foi ruim. E não a cotação da ação no dia que está variando. Então, independente se eu estou ganhando 10, 20, 30% ou perdendo 50%, se eu acreditar no negócio e ele tiver perspectiva de crescer, eu vou continuar comprando. Então, eu não vendo nada, não perdi nada, não ganhei nada. Eu ganho a partir daquele negócio indo bem via dividendo. É a única forma que eu penso em me remunerar na bolsa. Assim. E acaba sendo uma estratégia bacana pro cara que se sente mais confortável e mais seguro de investir. Ele sabe, eu analisei os fundamentos desse negócio aqui, analisei os números, eu sei que mesmo que a cotação cair, eu tô tranquilo de ter aqui e vou comprar mais barato depois. Exato. Exato. Eu acho que você só coloca isso na sua cabeça de tipo, caiu, vou comprar, se você tem uma tese muito bem definida do negócio que você comprou, entendeu? Tipo, eu gosto, sei lá, Klabin. Eu gosto de Klabin. Klabin, nos últimos dias, caiu pra caramba. Resultado também não ajudou muito aí o... Não foi nem o resultado. Saiu uma proposta de Klabin, aqui entrando mais especificamente, do investimento que eles querem fazer para 2024. Qual que era a tese que o mercado, os investidores estavam achando? Investimento em 2024 vai ser menor, porque eles entregaram um projeto chamado Puma 2. Então, se eles entregaram esse projeto que era de 12 bilhões de reais, se ele já entregou, significa que ele não vai gastar tanto dinheiro de investimento agora nos próximos anos. Isso era o que o mercado estava esperando. Aí Klabin lançou e falou assim, não, ano que vem a gente vai gastar 4,5 bi de reais em investimento. Muito acima do que o pessoal esperava. Ou seja, o dividendo potencial de Klabin para o próximo ano vai ser menor. O fluxo de caixa livre de Klabin vai ser menor. Assustou, o pessoal começa a vender. Porque a galera tava esperando o dividendo no que vem ser maior porque acabou o investimento. Só que, o cara tá olhando um ano. Eu tô olhando décadas para frente. Então, Klabin é um negócio que eu gosto. Começou a cair, ótimo. Margem de segurança para comprar. Começou a ficar mais barato. E aí essa é a filosofia, comprar um bom negócio quando ele está cada vez mais barato. Então eu fico feliz quando cai nesse sentido. Eu não comprei ainda porque não caiu no preço que eu quero, mas já está muito mais perto. E na hora de comprar, você usa preço teto, então? Preço teto que o pessoal acha que é valuation, né? Que é tipo, preço teto não é o quanto a ação deveria valer. Tem nada a ver com tanto que quando fala que a ação está cara e barato, na verdade eu até uso entre aspas cara e barato, porque preço teto não dá essa noção. Preço teto é só uma referência. Eu quero receber 6% de yield, de dividend yield no ano. Qual é o meu preço teto? Então, qual que é o preço que eu vou pagar? Porque aí eu tenho quase que a certeza que eu vou receber, se eu calcular o dividend yield, eu vou receber 6%. Isso é o preço teto. Então, ele é uma referência. Pode mudar para as pessoas, para cada uma projeção. Pode ser para um cara, ele não queira 6, ele queira 10. O outro queira 8, o outro queira 5. Então, é uma referência, não tem nada a ver com valuation. E eu não acredito muito nessa parada de valuation, assim, para o longuíssimo prazo. Porque o mercado sempre tende muito à eficiência, né? E aí, teoricamente, o preço justo é o que está na tela hoje em dia.
dessa teoria. Você vê até que no Brasil funciona dessa forma ainda, do preço justo ser o que tá na tela, por ser um mercado, acaba que não é tão desenvolvido assim. Não, eu acho que o mercado tende a ser cada vez mais eficiente. Isso são várias variáveis que acabam ajudando. Liquidez, acesso à informação, tempo de maturidade do próprio mercado. Tanto é que os Estados Unidos é muito mais eficiente que o Brasil. Por tempo, por liquidez, por ter muito mais gente olhando. O Brasil tende a ser eficiente. Ele é menos eficiente. Tem momentos que ele não é eficiente? Tem. Então dá para você gerar o que os gestores falam, que é gerar alfa, né? Que é a diferença ali, basicamente, do benchmark para o que você está gerando de rentabilidade a mais, por exemplo, o cotista do fundo. Mas eu entendo que se eu estou investindo para 50 anos, 40 anos para frente, qual é o modelo, qual é o analista que vai conseguir projetar aquilo e saber certeiramente o que aquela empresa vai entregar de fluxo de caixa daqui a 40 anos? É praticamente impossível, certo? Praticamente impossível. Então, como o mercado tende a ser muito eficiente lá na frente e eu estou investido por um prazo muito longo de tempo, eu não presto atenção no valuation, eu presto atenção no preço teto, que é uma referência. Então, muita gente fala assim, pô, Bruno, tem um monte de ação negociando a múltiplos baixos. Ou seja, tá barato em termos de valuation. Você está comprando? Não. Por quê? Porque frente ao preço teto não faz sentido. Às vezes pode ser uma empresa que não paga dividendo, às vezes pode ser uma empresa que tem um nível de investimento muito alto e não vai conseguir pagar, ou às vezes é de um setor que não permite, ou às vezes margem muito baixa. Pô, a gente viu, o Magazine Luiza estava barato pra caramba em termos de valuation. Vou comprar? Lógico que não. Não vou comprar. Se aplicar R$10 por mês, você não vai ficar rico. Não vai. Ah, pô, Bruno, eu só tenho R$100 para aplicar. Você não vai ficar rico aplicando R$100. Esquece essa porra, você não vai ficar. Você tem que melhorar e aumentar esse aporte. Como? Trabalhando, reinvestindo seus dividendos, criando formas de renda passiva, renda extra. Pô, eu tenho várias rendas extras. Eu trabalho na Genial, eu tenho meu canal, eu tenho minha comunidade de membros, eu tenho meus dividendos, eu tenho a grana que eu ganho de afiliação, eu tenho um monte de coisa. De livro, o cara compra livro pelo meu link, ganha dinheiro. Isso que está potencializando é aumentar o aporte mensal. E aí, consequentemente, isso com o tempo vai se tornando uma bola de neve gigantesca. Então, ninguém vai ficar rico aportando pouco. O pessoal acha que isso vai acontecer. Não vai. Ah, mas caramba, então é melhor eu desistir? Não, se você desistir, você perdeu a batalha. Você tem que continuar. Eu comecei aportando pouco. Hoje eu aporto muito mais do que eu aportava antigamente. E daqui a, sei lá, 5 anos eu tô aportando muito mais do que eu aporto hoje. E é bom o cara começar com pouco pra criar o hábito já. Já se exato, habituar a aportar, ver a oscilação do mercado. Que às vezes o cara pensa... errar com pouco também, né? Errar com pouco também é interessante. Que às vezes o cara pensa, só vou investir quando eu tiver mais dinheiro. Só que o cara se acostuma a gastar tudo que ganha sempre. Aí ele passa a ganhar mais, a tendência natural é que ele gaste tudo que ele ganha também. É verdade. E o pessoal acha que tem essa frase, eu só vou investir se eu ganhar muita grana. Só que se você não tiver o hábito de poupar e investir, você vai ganhar muita grana, você vai gastar tudo. Aí você vai ganhar um pouquinho mais, você vai gastar tudo. Aí o cara nunca sobrou nada. Então esse cara é rico? Não. Ele tem um grande fluxo de caixa. Ele tem um fluxo de caixa grande, mas ele não é rico. Porque ele não tem patrimônio. Porque ele gastou tudo. Entendeu? Então é isso que o pessoal tem que entender. E aí quanto mais cedo começar, melhor. Mas tem que saber que se você ficar para sempre portando R$100 por mês, você não vai ficar rico. Você não vai viver de dividendos, você não vai viver de nada. Porque R$100 é muito pouco. Exato.